E muitas pessoas lá fora, você chega para o alcoólatra e você pergunta para ele, você tem fé? Ele vai te responder o quê? Que tem fé, não é assim? Você chega para a prostituta, né? Falar assim no popular. E você pergunta, você tem fé, mulher? Ela vai dizer que tem. Geralmente quando a gente vai falar de Jesus para um incrédulo, a primeira coisa que a pessoa ela diz assim, eu tenho muita fé. Né? Pois é. Mas quando nós vamos notar e ver a fé dessas pessoas, a gente vê que a fé que o alcoólatra tem é na cachaça. A fé que aquela prostituta tem é na prostituição. Ela acredita que a vida dela vai mudar se prostituindo. Porque a atitude de fé que você tem é o que faz você tomar atitudes. Se eu acredito que aquele copo de água que está ali no púlpito vai saciar minha sede, então eu vou lá, pego o copo e bebo aquela água. Não é assim que funciona a coisa? Tudo na nossa vida, a gente usa a fé. Do momento que você se decide a querer comprar um carro, você está acreditando naquele carro. Que aquele carro vai trazer para você um conforto. Que aquele carro vai trazer para você melhoras de vida. Amém? Então tudo que nós fazemos, nossas vidas, é por meio da fé. Quando a pessoa ela não usa mais a fé, ela fica uma pessoa estagnada. Ela se torna uma pessoa depressiva. Então ela não acredita mais no dinheiro, não acredita mais em nada. Então essa pessoa, ela perdeu totalmente a fé. A esperança. Então, a Bíblia nos ensina que toda a fé tem que ter uma ação. Independente de que seja essa maneira da fé que você venha a utilizar, mas ela tem uma resposta. Tem pessoas que usam a sua fé para fazer o mal. A pessoa acredita que fazendo um trabalho de bruxaria contra a vida daquela outra pessoa, aquilo ali vai trazer a maldição ou a destruição para aquela pessoa que ela está desejando. E aí onde é que entra, pessoal? A nossa fé com Deus, ela é pesada numa balança. Amém? Quando a Bíblia fala do cavaleiro, o sétimo cavaleiro que vem com a balança, ali significa o cavaleiro da justiça. Então as nossas obras é pesada na balança, seja as coisas boas ou ruins. Assim também é o grau da nossa fé. Como é que o Senhor prova isso na Bíblia? Lá em Mateus, quando Jesus se deparou com aquela mulher cananeia, o qual ele humilhou e disse, não é bom tirar o pão dos meus filhos e dar aos cachorros. Aquela mulher disse bem assim, Senhor, mas os cachorros comem da migalha do seu dono. Naquele momento Jesus disse assim, ó mulher, grande é a tua fé. Então você vê que Deus comparou a fé daquela mulher grande. Amém? Ou seja, uma fé o qual aqueles que estavam perto de Cristo não tinham. Ou seja, a fé da ousadia. Então Jesus disse, seja feito como tu queres, porque grande é a tua fé. Aquele homem que estava com seu servo doente, o centurião, foi até Jesus, e chegando até Jesus disse, Senhor, não precisa o Senhor ir lá na minha casa curar o meu servo, eu só quero uma. Deus também disse que em todo Israel não viu uma fé como a daquele homem. Porque muitos em Israel chamavam Jesus, Jesus vem aqui na minha casa, Jesus vem aqui, Jesus. Aquele homem foi diferente. Ele disse, eu só preciso de uma palavra, porque em cima dessa palavra eu tomarei uma a ti. Então, pessoal, Deus quer pessoas que tomem a ti atitude. Amém? Quando nós não conhecemos a Deus, nós tomamos várias atitudes. E atitudes essas que nos trouxe decepções. Porque agimos pelo nosso próprio impulso. Então nós fracassamos em algumas situações. Mas quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus e deixamos Ele tomar a frente, como Ele tomou a frente daquele barco,
daquela tempestade. Então a gente não tem como se frustrar. Enquanto Ana deixava Elcana, seu marido, e o sacerdote Eli tomar a frente por ela, de fazer sacrifícios, de oferecer oferta para Deus, de fazer petições a Deus por ela, Deus não agia na vida de Ana. Mas quando Ana teve a certeza que quando entrasse naquela igreja, naquele templo, e se chegasse até a frente do altar e falasse com Deus, Ele iria responder. Quando Ana saiu de casa com essa certeza, Ana voltou para casa com a sua vitória. É isso que falta em muitas pessoas. Eu tenho que sair de casa com essa convicção. Porque quando eu saio com essa convicção, eu já levo a resposta do que eu vim buscar. Amém, pessoal? Então, o viciado tem fé para se viciar. A prostituta tem fé de se prostituir. Ela acredita que vai, ter uma vida boa se prostituindo. O ladrão tem fé de roubar. Ele acredita que roubando ele vai ter ostentação. Muito bem. E você vê que a fé dessas pessoas, infelizmente, muitas delas, elas até conseguem fazer o que elas querem. Porque a fé é a certeza, é o desejo de que está dentro do coração. E de coisas que não se viu, da convicção de fatos que não se vê, mas que vai acontecer. Quando nós depositamos a nossa fé no nosso Senhor Jesus, automaticamente tem que ter fruto. Quando Abraão botou a fé em Deus, imediatamente os frutos começaram a aparecer. Quando Moisés botou fé no que Deus falou para ele, a promessa começou a acontecer. A promessa só vai começar a acontecer na vida das pessoas quando elas colocarem o coração na fé, ela acreditar. Amém? Então os frutos vão acontecer. Meus irmãos, qual é o aproveito? Isso está falando o apóstolo Paulo. Se alguém disser que tem fé, qual o aproveito? Não adianta você dizer, eu tenho fé, mas eu estou vendo lá meu casamento se destruindo. Eu posso dizer que eu tenho fé para o pastor, para os irmãos, para fulano, para beltrano, para ciclano, mas eu estou com a vida financeira trancada, amarrada. Eu posso dizer que tenho fé para querer mostrar que eu também não sou qualquer um. Mas o que vai mostrar que você não é mais um, não é somente o fato de dizer eu tenho fé, mas é da forma que você pratica essa fé. Aí fala aí mais, olha, alguém disser quem tem fé, mas não tiver obras. Se disser quem tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou seja, meu irmão, qual é o aproveito se alguém disser que tem fé, mas não tem atitude? Atitude. Abraão disse, eu tenho fé, mas quando Deus disse, olha Abraão, então me dá teu filho. Eu fui lá, então vamos lá. O senhor quer me provar que eu tenho fé? O senhor quer ver se eu tenho fé? Peraí, então vamos aqui, ó. Está pensando que sou carne de bunda? Aqui, ó. Estamos aqui, ó. Quem está entendendo aqui? Está pensando que eu sou gente ruim? Não, eu tenho fé. Eu acredito no Senhor. Eu sei que se o Senhor tomar, o Senhor me dá mais. Eu sei que se hoje eu perder, lá na frente o Senhor vai me restituir 70 vezes mais. Mas o cristão que não tem fé, na hora da prova, na hora do deserto, na hora do vamos ver, pronto. A vontade que dá é de pular o barco, abandonar, desistir. Quem está compreendendo aqui? Dá um tempo. Não, vou dar um tempo. Dá um tempo para ver se esse negócio... Mas o que tem fé vai para cima. Amém? Ou seja, tem atitude. Se um irmão ou irmã... Aí vem um exemplo, bem claro. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe dizer, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Mas como assim, bispo? Eu vou dar um exemplo para você. Chega um pai de família aqui na igreja. Amém? O pai de família vem buscar socorro, pedir ajuda, tanto espiritual como também para a barriga. Aí o pastor, me dá um envelope aí, me dá um envelope de oferta, por favor. O pastor conversa com o rapaz, com o pai de família, mostra para o pai de família, porque você tem que
se libertar, você... Aí começa a dar o sermão. Ensina ele o caminho da vereda. Só que, ao mesmo tempo que ele ensina, ele chega assim, me dá o dízimo que é melhor. Dá o dízimo. Ah, pastor, mas eu estou com fome, você tem como arrumar um negócio aí, ó. Você crê? Crê. Então toma aqui envelope, leva lá. Aí você diz, bispo, sim, tudo bem, ele vai levar o envelope do dízimo, mas ele vai com fome. Quem está compreendendo aqui? Ou seja, quer abençoar? Você vai abençoar a pessoa. Pega lá uma cesta lá para esse rapaz. Está aqui essa cesta, olha, essa cesta aqui não vai te suprir por muito tempo. Mas eu acredito que vai dar o tempo certo de você crer do que Deus vai fazer quando você passar a ser fiel com Ele. Amém, pessoal? A porta vai abrir e você vai servir a Deus para glorificar a Deus. Aí pode ter certeza que aquela pessoa vai sair ali com a bênção de Deus. Quem está entendendo? Porque foi passado o ensinamento, mas ao mesmo tempo você ali alimentou aquela fome. Quem está compreendendo? Foi o caso de Jesus. Jesus, quando estava com mais de 5.000 pessoas à beira da praia, chegou a hora de almoçar, não tinha nada para comer. Os discípulos chegaram em Jesus, cutucou Jesus, Senhor, vamos despedir esse povo, porque são mais de 5.000 e a gente não tem o que dar para esse povo não. Mas Jesus estava pregando sobre fé. Olha só. Jesus Cristo estava alimentando aquelas pessoas sobre fé, compromisso, fidelidade. Quem está entendendo aqui? Então os discípulos disseram, vamos despedir. Jesus disse, não. Vedes o que é que tem no meio de vocês. Se tiver pão, laranja, abacaxi, peixe, o que tiver, traga até a mim. Mas ninguém vai sair daqui sem ver a glória de quem? Amém? Então Jesus multiplicou pães e peixe, e o povo saiu satisfeito, glorificando a Deus, e com a palavra de Deus alimentada no coração. Eles tiveram mais certeza que realmente Deus existe ali. Quem está entendendo aqui? Então, assim somos nós na obra, na presença de Deus. Seja o pastor no altar, com suas atitudes, o obreiro, e assim também é as ovelhas de Cristo. Se eu digo que eu tenho fé, e eu não tomo um passo, uma atitude, então não adianta. Não adianta eu querer cobrar de Deus uma coisa que eu não quero ceder para Deus, que é a fé. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está o quê? Está morta. Então jamais, por mais que eu desse o envelope e ensinasse a palavra, mas aquela pessoa ia sair com remorso. Poxa, tudo bem, eu sei que dizem é sagrado, mas eu estou com fome. Amém, pessoal? Eu estou com fome. Mas quando se faz aquilo, diz, poxa, realmente o Senhor está nesse lugar. O Senhor já tinha até uma cesta preparada para mim. O Senhor é fiel mesmo. Quem está compreendendo? A pessoa passa a crer mais ainda. Amém, pessoal? Deus só acredita em mim e você se nós tomar uma atitude, mostrar obras. É fácil eu dizer que quero ser pastor e pregador, mas quando vai para o altar, aí eu quero ver se você fica. É fácil você dizer, não, eu sou ovelha de Cristo, mas quando o pastor, que é Jesus Cristo, pega o cajado, mete no cangote e puxa com força, e você diz, ai! Aí eu quero ver se realmente você é ovelha ou é cabrito. Porque tem ovelha que vira bode. O que é o cajado? É o sermão. O cajado não foi colocado na mão do pastor, sabe, para enfeitar o pastor não. E nem tão um pouco para ajudar o pastor a caminhar não, que o pastor não é velho. O cajado foi colocado, sabe porque tem aquela zongazinha, né? Aquela interrogaçãozinha do cajado. É para pegar a ovelha assim, ó. Quando estiver saindo da vereda, do caminho, aí, venha. Quem está entendendo aqui? Então, isso hoje é que nem antigamente, né? Antigamente se pregava com cajado, aí, pá, no pecado, a pessoa mudava de vida.
Hoje, se dá cajadada dentro da igreja, a pessoa, em vez de mudar de vida, muda de igreja. Eita! Não é? É. Porque as pessoas não querem mudança de vida. Elas querem dizer que tem fé, mas a fé que ela tem, embora esteja na presença de Deus, mas não é em Deus. Porque quando eu acredito em Deus, até um sermão de Deus, como Jesus mesmo falou para aquela mulher cananeia: Senhor, eu como nem que seja da migalha, mas não tem problema não, pode me chamar de cachorra, eu como essa migalha. Você vê, a vida daquela mulher mudou. A cajadada que Jesus deu nela, fez ela mudar de pensamento, de religião, de fé. Amém, pessoal? Ela poderia muito bem se levantar e sair dali com uma mágoa. Ela poderia procurar um sacerdote, um profeta. Naquela época, como hoje, existem muitos. Não é à toa que os que crucificaram o Cristo foi justamente os fariseus, os saduceus. Foram eles que crucificaram o Cristo. Porque Cristo fazia coisas que eles não faziam. E eles não queriam se submeter a Jesus Cristo. Eles não queriam se rebaixar a Jesus. Ele se achava também no direito, também, né, como um grande profeta, sendo que Cristo estava aqui na terra. E eles diziam que Cristo era filho do diabo. Porque Jesus o tempo todo dizia: o Pai que me enviou. Então eles crucificaram. Então hoje não é diferente. Aí fala mais: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Paulo disse: olha, tu diz que tem fé, então mostra essa sua fé sem suas obras. Quero ver se ela funciona mesmo. Agora eu vou mostrar para você que eu tenho fé. Paulo era ousado, Pedro era ousado, Jesus tinha essa ousadia, amém? E nós temos que ter essa ousadia. A gente não pode se conformar como muitos estão conformados. Aí, eu tenho fé, mas está aí no café. Está aí no café, né? Já se apacentou dentro do problema. Não tenho fé em Deus que um dia isso vai mudar. E passa o dia, passa a noite, passa o mês, passa a semana, passa o ano e a coisa não muda. Que fé é essa? Que fé é essa? A pessoa está se enganando com a própria arma que tem. Imagina. O policial, no meio dos criminosos, né? Ali, os criminosos tentando caçar destruir aquele policial. O policial com uma arma no bolso, e ele se perguntando: mas um dia esse tiroteio acaba. Um dia eles vão cansar de atirar em mim. E ele com a arma na onde? Na cintura. Porque não tem coragem de tirar ela do punho e revidar. Se você não usar a fé que Deus te deu para você revidar contra o diabo, contra o mal, você não vai vencer. Amém? Se você não revidar a arma que Deus te deu, você tirar ela e botar para cima, você vai ficar encurralado. Porque todo dia o diabo procura munição. O que não falta para o diabo é munição. O que não falta para o diabo é ânimo. Para se desfazer de você. Para perseguir você. Para atrapalhar em algo da sua vida. Não é assim? Eu vou para a praia. Vou esfriar minha cabeça. Chega na praia, um inferno. O que era para ser, né, uma geladeira se torna, né, um forno. Um inferno. O marido começa a discutir, ou o filho começou a tirar o estresse lá, enfim. Tudo isso é consequência do diabo. O diabo jamais vai deixar a gente em paz. Quando o diabo vê que você está bem de saúde, ali ele vai procurando um meio, um termo de colocar alguma coisa em você. Mas quando a gente tem a blindagem, a nossa fé do Espírito Santo, o diabo, por mais que tente, ele não consegue. O diabo pode usar até o cachorro para querer te afrontar, mas ele nunca vai conseguir pegar você. Agora, se você virar as costas e ter medo, é claro que ele vai pegar você. Uma coisa errada que muita gente faz é virar as costas para o problema. Como assim? Está aqui, ó. O problema é meu inimigo. Eu viro as costas, finjo que
Tô nem aí. Pronto. Aí é o vacilo do cristão. Mas quando você se depara com um problema e você pega a sua ferramenta, a sua arma e parte para cima, destrói esse problema. Luta, persevera até ele se reduzir a nada. Então você pode virar as costas e ficar tranquilo, porque não vai te atracar sobre suas costas. Assim é o inimigo. O diabo não ataca de frente, o diabo ataca pelas costas. Certo? Quando a pessoa recebe uma entidade maligna, ela não recebe de frente, ela recebe pelas costas. Demônio não entra de frente, demônio entra porque ele é traiçoeiro. Você entendeu ou não? A pessoa quando começa a se arrepiar, passar mal, manifestar na igreja, os demônios já começam pelas costas. O arrepio é pelas costas. Arrepia de baixo para cima, as pernas, os braços e as costas. Porque é o diabo. Mas quando você está bem, armado com sua fé, você tem obras, tem atitude de fé, o diabo ele pode te encarar, mas ele não vai te afrontar, porque ele sabe que você está armado. Isso que é glorioso na vida de uma pessoa que serve a Deus. Sabe por quê? Porque o diabo está de mãos atadas, amarrada. Ele não pode fazer nada. Amém? Mas o cristão que é frouxo dentro do evangelho de Cristo, o cristão que está na presença de Jesus, por convencido de um milagre, de uma bênção, e não convertido por causa da palavra, então quando vem a pressão do diabo, como foi Pedro, ele passa a negar a fé, ele desiste, ele dá um tempo de ir para a igreja, ele dá um tempo, quando a coisa fica melhorzinha, aí deixa eu voltar. É assim? É assim que acontece.